Imagine um caminho decisivo. Nele você será julgado. Seu coração será colocado à prova. A balança sagrada não mente. Se você seguiu o seu coração, foi justo, fraterno, amou tudo que era belo, seguiu a verdade, ele estará leve. Do contrário, se fez escolhas somente em benefício próprio, se rendeu aos excessos da matéria, foi vil e desordeiro, ele estará pesado. Mas quem define o que é leve ou pesado? A pena da deusa, a responsável pela ordem universal. O homem de coração leve segue o caminho rumo à sabedoria. O homem de coração pesado regride. A lição não foi aprendida. É preciso ser abocanhado pela criatura e sentir na pele novamente os infortúnios da manifestação. Estamos prestes a entrar nesse tribunal, do qual não é possível fugir e no qual não existe advogado de defesa. Sua única testemunha é o seu coração. Este é o juízo final para os antigos egípcios. E nesse canal eu divido com você tudo que o mundo e os livros me ensinam e que nos ajudam a evoluir como seres humanos. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no meu canal e ativa as notificações para você receber tudo que eu posto por aqui. E também não esquece de curtir esse vídeo e encaminhar para aquela pessoa que você sabe que gosta da história do Egito Antigo. O mito do julgamento final no Antigo Egito estava relacionado ao conceito de vida após a morte e desempenhava um papel crucial na religião egípcia. Esse julgamento era mais conhecido como julgamento de Osíris ou Tribunal de Osíris e tinha profundos significados simbólicos na crença egípcia sobre o ciclo da vida, morte e renascimento. Entre os egípcios antigos, muitos acontecimentos e costumes que eles tinham estavam relacionados ao que eles observavam na natureza, ao ritmo cíclico da natureza. As cheias do Nilo, por exemplo, que eram cíclicas e que eram fundamentais para a fertilidade nas margens do rio, o movimento orbital do Sol, da Lua, das estrelas, tudo isso denotava para eles que a vida seguia uma ciclicidade. Então eles acreditavam que o universo seguia uma ordem cósmica eterna que eles chamavam de Ma'at, que mantinha tudo ordenado no seu devido lugar. Os egípcios expressavam as suas crenças por meio de mitos, em que a personificação dos deuses desempenhavam fenômenos tanto visíveis quanto invisíveis, por trás dos padrões cíclicos que regiam o universo. O julgamento de Osíris era justamente um desses mitos. E associado a esses mitos, eles tinham um costume chamado de Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos consistia em escritos funerários, que eram enterrados junto com o falecido e serviam para ele se preparar para esse julgamento após a morte. Consistiam em hinos, orações e encantamentos que iam proteger ele e auxiliar ele no processo de julgamento. No Antigo Império, esses escritos eram escritos dentro das paredes das pirâmides. Já no Médio Império, eles eram escritos dentro das paredes dos sarcófagos. E no Novo Império, eles começaram a escrever em papiros, enrolar esses papiros e colocar dentro do ataúde do falecido. E ele era levado junto com ele para a vida após a morte. Existe um livro publicado, que é esse daqui, o Livro dos Mortos do Egito Antigo, que trata justamente desses escritos funerários. Esse aqui foi encontrado no túmulo de um falecido do Egito Antigo, que se chamava Ani, e aqui tem todas as tábuas, todos os papiros que estavam dentro do túmulo dele, explicados, claro, mas mostrando aqui esses hinos, orações, esses encantamentos e todo esse caminho que ele seguiu para chegar até a vida após a morte. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo para quem tiver interesse de ler, é um livro bem interessante. Mas agora vamos falar do mito em si para você compreender melhor. Esse mito do julgamento de Osíris já começava durante o processo de mumificação da pessoa que tinha morrido, do faraó, de qualquer outra pessoa.
Os sacerdotes, que trabalhavam como embalsamadores do corpo, invocavam o deus Anubis para que ele fosse o responsável por proteger e abençoar o corpo do falecido. Inclusive, alguns sacerdotes já usavam a máscara do deus Anubis durante esse processo de embalsamento, que era justamente um deus que tinha corpo de humano e a cabeça de um chacal. Anubis era o responsável por supervisionar todo o processo de mumificação. Eles utilizavam o chacal como esse símbolo porque os cães têm uma grande conexão com o mundo espiritual. O chacal, em especial, ele tem hábitos noturnos, então isso denotava para eles esse mundo das sombras relacionados ao mundo da vida após a morte. E o chacal também se alimenta de carniça, de cadáveres, o que denotava para eles uma conexão com os mortos. Anubis também representava um guia das almas para o além. Acreditava-se que ele é que ia conduzir aquela alma pelo processo de julgamento até o tribunal de Osíris. A alma da pessoa, que era chamada de Ka, deixava o corpo material e iniciava sua jornada até o mundo da vida após a morte. Então, o mito começava com a alma embarcando na barca de Ra, que é o deus Sol, para começar todo esse processo e chegar até o mundo dos mortos. Então ocorria aí uma travessia. Essa alma, ela ia sair do mundo material e ia atravessar e ia chegar até o mundo espiritual. Durante esse caminho e antes de chegar na etapa mais crucial desse processo de julgamento, primeiro o morto tinha que responder a 42 perguntas, que eram chamadas de confissões negativas ou declarações de inocência. Essas confissões eram projetadas para determinar se o morto ele tinha a capacidade moral de chegar até o mundo dos deuses. As perguntas geralmente começavam com "eu não cometi", e aí eram seguidas de ações e comportamentos que eram condenáveis. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de algumas perguntas, de algumas confissões que ele tinha que fazer. Eu não cometi pecado, eu não causei dor, eu não roubei, eu não matei, eu não fui preguiçoso, eu não causei lágrimas, eu não fui injusto. Então o falecido ia repetindo isso e declarando a sua inocência sobre cada uma dessas considerações que eram impróprias, segundo os egípcios antigos. Essas aqui representam o juízo final. O morto tinha que passar por 42 portas e responder 42 perguntas. Cada um desses é um deus fazendo um tipo de pergunta que ele tinha que responder. E se ele respondesse todas as perguntas... A pergunta principal, se ele jogou lixo no Nilo. A pergunta principal era se ele jogou lixo no Nilo. E se ele passasse pelas 42 perguntas, ele vinha aqui para o juízo final. Aqui a gente tem a pena da deusa Maat em um lado da balança e do outro lado Anubis, né, que é o deus dos mortos, deus da mumificação. Ele colocava aqui o coração do faraó. O coração ele tinha que ser mais leve do que a pena de Maat. Maat é a deusa da justiça. Se o coração fosse mais leve, aqui é Deus Tote, né? O Deus Tote falava, não, tá liberado, ele tem um coração leve, um coração puro, e ele podia passar aqui para a vida eterna, que é Osíris, que representa o deus do submundo, né? Da vida eterna. E se ele tivesse o coração mais pesado do que a pena de Maat, ele era comido, o coração era comido por esse deus aqui, não lembro o nome, que tem uma cabeça de crocodilo, corpo de leão, de hipopótamo, uma mistura de animais. E aí ele não passava para a vida eterna. Esse aqui é o juízo final que os egípcios acreditavam. Osíris era uma das divindades mais importantes do panteão egípcio. Ele representava a morte, a ressurreição e a vida após a morte. Justamente por representar todo esse ciclo de morte e ressurreição, ele era muito relacionado com a vegetação ao redor do Nilo, porque ela também passava por esse ciclo de morte e renascimento. E Osíris era considerado o juiz supremo desse tribunal divino.
No julgamento de Osíris, a alma do falecido era levada até Abidos, onde Osíris ia presidir esse julgamento. Abidos é um templo destinado a Osíris presente no Egito. Lá, o falecido ia passar pela etapa mais importante desse julgamento, que é a pesagem do coração. Anubis colocava o coração do falecido em um dos lados de uma balança e do outro lado era colocada a pena de Maat, que representa a ordem, a justiça e a verdade. Isso representava, pesava como aquela pessoa tinha sido na vida. Se ela tinha sido uma pessoa justa, boa e virtuosa, ou se ela tinha sido uma pessoa egoísta e má. Portanto, o coração representava a consciência e a moralidade. Era isso que ia ser pesado mediante a comparação com a ordem divina. Eles acreditavam que a alma tinha que ser leve, então esse coração tinha que ser mais leve do que a pena de Maat para ele merecer a vida após a morte. Se o coração fosse mais pesado que a pena de Maat, essa alma ia ser devorada por Amit, que era um monstro, uma mistura de leão, hipopótamo e crocodilo, e essa alma seria destinada à destruição. Se o coração fosse tão leve quanto a pena de Maat, ou seja, foi uma alma ordeira, seguiu as leis da natureza, foi verdadeira, foi justa, ela teria garantia de uma vida eterna, de um renascimento em uma vida após a morte. Eles acreditavam que se sua alma passasse no julgamento, ela seria admitida no reino de Osíris, onde desfrutaria de uma felicidade eterna. Nas representações do julgamento de Osíris, a gente pode ver também o deus Thoth, que é o deus da sabedoria, da escrita e da magia. E no julgamento final, o papel dele era registrar todos os acontecimentos desse julgamento em um livro chamado Livro do Céu. Ele fazia um relatório final sobre a pesagem do coração, Osíris confirmava, dava o aval nesse relatório e então a alma poderia passar para o reino de Osíris. O deus Horus também pode aparecer durante as representações do julgamento final. Ele não tem nenhum papel crucial ali dentro, mas ele pode representar um guia e defensor do morto nesse caminho que ele vai desempenhar aí após a morte. Enquanto Osíris, que preside o tribunal, o Horus podia ser convocado pelo falecido para que ele fosse julgado de uma maneira mais justa e mais verdadeira, que Horus estivesse ali junto com ele como um guia e um protetor. Concluindo, então, o julgamento final demonstrava a importância da moralidade, da consciência, da retidão para a cultura do Egito Antigo. Também expressava a crença de que existia uma vida após a morte e que a alma deveria ser julgada e purificada para ela garantir essa imortalidade. Eles queriam garantir que a pessoa, que aquela alma realmente utilizou com sabedoria essa vida aqui na materialização para que ela aprendesse, se aperfeiçoasse e se purificasse e chegasse a um nível semelhante à dos deuses. Eu particularmente acho uma alegoria muito bonita e muito interessante para demonstrar essa continuidade da vida após essa materialização e a necessidade da gente utilizar bem essa oportunidade que estamos tendo aqui na Terra para nos aperfeiçoar e para sermos pessoas mais virtuosas, tornarmos a nossa alma mais virtuosa. E você, o que acha dessa alegoria, desse procedimento que os egípcios antigos acreditavam? Me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. E de novo eu te peço, não deixa de curtir esse vídeo aqui, curte aqui no botãozinho aqui embaixo, encaminha para quem você sabe que também vai gostar, se inscreve no meu canal e ativa as notificações, porque eu tô postando vídeo aqui toda semana com um monte de conteúdo muito precioso, muito interessante para você aprender e conhecer várias curiosidades de diversas partes do mundo, de diversos livros, tá bom? Conto com a sua inscrição aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.